Amigos e amigas, boa noite, muita paz para todos, para todas. É nosso vídeo de número 14, onde estamos hoje concluindo o tema culpa, onde estaremos vendo, portanto, o último item do capítulo, do item do capítulo, né? Que são os processos de liberação da culpa na percepção de Joana de Ângeles, que também é a percepção de outros espíritos que, quando trabalham esse tema, entre eles o um muito conhecido de todos nós, que é o espírito Emmanuel. Muito bem. E nesse processo de liberação da culpa, Joana começa o item do capítulo afirmando categoricamente que há uma culpa saudável que deve acompanhar os atos humanos quando estes não correspondem aos padrões do equilíbrio e da ética. Então, se a gente parar para pensar, existe uma culpa saudável, existe uma outra culpa que não seria saudável. E a própria Joana, em outros textos, conforme eu já pontuei também aqui em outra oportunidade, afirma que tem uma culpa que é ruim, que é aquela culpa que poderíamos dizer assim, onde fazemos um complexo de culpa e ficamos num círculo fechado de autopunição que não nos conduz a lugar nenhum. E essa culpa saudável de que ela nos fala é um sentimento, porém, que deve ser encarado como sendo uma responsabilidade. Daí ela propõe aqui que nós substituamos o termo culpa por responsabilidade. E faz muito sentido, porque no processo nosso da evolução, nós somos responsáveis pelas nossas ações, pelas nossas palavras, independentemente das nossas intenções. As intenções aliviam, digamos, as consequências, sim, mas elas não anulam as consequências do que foi dito ou do que, porventura, tenha sido feito. Daí porque esse sentimento que nós nominamos de culpa, quando nós despertados para essa realidade, devemos considerar como responsabilidade. Porque sem ela, a responsabilidade, nós perderíamos todo o controle da situação e, de uma certa forma, permitindo que os indivíduos, as pessoas, agissem de uma forma irresponsável, como se não houvesse consequências nenhuma para os seus atos. Como acontece muito hoje na atualidade, onde muita gente quer fazer o que quer, mas não quer responder pelas consequências do que foi feito. E isto não existe em a natureza, porque, inclusive, ela afirma de uma forma assim bem forte, contundente, categórica. Eu também já pontuei aqui em outras oportunidades que tanto ela como Emmanuel e outros espíritos afirmam a mesma coisa. Todas as criaturas cometem erros. Veja que na frase ela não deixa ninguém, mas absolutamente ninguém. Todos cometem erros. E alguns de natureza grave. No entanto, é importante a gente considerar que não tem por que a gente desanimar na luta ou abandonar os compromissos da elevação moral, porque nós cometemos erros, porque isso faz parte do nosso processo de aprendizado. Então, o antídoto aqui para a culpa, quando ela surge em nossa vida, né, independente de ser consciente ou inconsciente, é o perdão. É o que ela nos propõe como antídoto, como resolução de toda e qualquer culpa. Atuar na área do perdão.
E esse perdão, ele pode ser o auto-perdão, né? O alo-perdão, porque muitas vezes nós trabalhamos o perdão ao outro ou aos outros e nos esquecemos também de que o outro mais próximo de nós somos nós mesmos. Agora, vamos aqui fazer um parêntese colocando o seguinte: quando eu falo de auto-perdão, de me perdoar, não é para eu persistir cometendo os mesmos erros ou o mesmo erro. Não. É a permissão que você tem perante as soberanas leis de errar e buscar a devida correção para poder então ajustar-se dentro do caminho. É por isso que eu entendo que quando os espíritos respondem para Kardec que as leis divinas estão na nossa consciência, é porque é aí que ocorre todo esse processo de autogerenciamento diante dos erros cometidos no nosso processo evolutivo perante as soberanas leis da vida. E quando eu não sei conduzir esse processo, ou eu continuo errando de uma forma irresponsável e pune até um despertar da consciência para a questão, tá? Ou então eu desperto, faço o processo de culpa e busco, então, o trabalho da autoliberação, principalmente através do auto-perdão, no que diz respeito a si mesmo, né? Ou então, quando nós buscamos perdoar aquele que foi a nossa vítima, né? Seja um indivíduo, seja a comunidade, seja a natureza, é a nossa consciência que vai nos dizer isto. Daí porque, desde que a paz e a culpa, afirma Joana, eles não podem ter uma convivência juntas, não tem como, né? Porque a presença de uma elimina a presença da outra. Ou você tem paz ou não tem. E a paz aqui decorre justamente de uma tomada de consciência sobre essa responsabilidade, né, pelo que foi feito e a devida correção, que é um caminho de construção da paz interior. Então, torna-se necessário, né, a presença da, da compreensão na nossa vida com relação a tudo que acontece, inclusive a compreensão da nossa própria fraqueza em função da nossa humanidade e do estágio evolutivo em que nós nos encontramos, para que assim a gente possa encontrar o caminho da libertação da dolorosa injunção que às vezes é proveniente desses processos culposos que trazemos dentro de nós. E para isso, é lógico, nós temos que ter a coragem de pedir perdão ao outro. Entendo que é uma atitude de humildade, de você reconhecer que errou e que ele pode errar e que está disposto a assumir a responsabilidade do erro com a devida correção, assim como, além da coragem de pedir perdão, a capacidade também de perdoar ao outro, né? Ela propõe como sendo dois recursos terapêuticos para que a pessoa se liberte de todo e qualquer processo de culpa. Mais uma vez, não é aquela coisa, você erra perante o outro, toma consciência de que errou, pede perdão, né? O outro perdoa e você continua cometendo o mesmo erro, tá? Numa repetição até mesmo doentia. A partir da consciência que temos do erro, torna-se necessário que a gente busque um caminho de reparação, uma forma de corrigir aquele curso equivocado que adotamos, e, consequentemente, segundo a mentora, nenhuma é mais eficiente do que a de auxiliar
ajudar aquele a quem se ofendeu ou prejudicou, ensejando-lhe a recomposição do que foi danificado. Lembrando, mais uma vez, aquela fórmula de Kardec: erro, né? Arrependimento, que vem junto aí com a culpa, a expiação, que é o sofrimento decorrente desse arrependimento, e a devida reparação. Então, é por isso que as divinas leis, entre elas a da reencarnação dada por Deus, nos permite atuar na vida, né? E no processo evolutivo, nessas idas e vindas, para realizarmos justamente os devidos ajustes, os devidos consertos ou reparações com relação aos erros cometidos anteriormente. Repito, mesmo que nós não tenhamos a plena consciência, a consciência deles. Então, quando ocorre que eu prejudico alguém, ofendo alguém, e aí a vida me oferece a oportunidade da recomposição do que foi danificado, a gente busca fazer assim esse processo de reparação e, consequentemente, de liberação da culpa. Entendendo que sempre nós somos devedores, não apenas da outra pessoa, mas, sobretudo, às soberanas leis da vida. E o que importa mais é esse ajuste perante essas leis. Porque muitas vezes a quem ofendemos, ou magoamos, ou ferimos de alguma forma, não está no momento de consciência de perdoar. E aí também a gente não pode ficar submetido, né, a essa vontade do outro para sempre. Então, nosso problema é com a consciência cósmica em primeiro lugar. E por isso Jesus recomenda no Evangelho, né? Busca reconciliar-te com teu irmão enquanto estás no caminho. O que poderíamos entender enquanto estás encarnado, procurar o caminho do ajuste, né? E junto àqueles que nós magoamos, ofendemos, ferimos nesta vida ou em outras vidas. Que o Espiritismo nos esclarece que a nossa convivência com as outras pessoas não é obra do acaso, é um processo em que estamos juntos por afinidades, por sintonias, pela necessidade de reparação, principalmente no ambiente familiar, quando a gente vê em muitas mensagens os espíritos afirmarem que às vezes estão junto ao outro no campo da família para as devidas reparações, principalmente no que diz respeito ao passado reencarnatório, ou seja, no que diz respeito às reencarnações anteriores que já tivemos junto àquelas pessoas. Muitas vezes, aquela pessoa que hoje é o motivo de dores, de lágrimas amargas, né? É a mesma pessoa que colocamos, de uma certa forma, naquele caminho e hoje estamos juntos para a devida reparação e, se possível, né, trazer a pessoa de volta àquele caminho mais ajustado. Dessa forma, quando trata-se de culpa e que é proveniente do nosso inconsciente, e aqui é como se ela quisesse dizer que é proveniente do nosso eu mais profundo, do nosso passado espiritual, daquele conteúdo que está ali gravado no nosso inconsciente, procedente da existência ou das existências passadas, numa convocação para a nossa mudança de atitude em relação à vida. E também, consequentemente, aos relacionamentos, ensejando-se assim o trabalho de edificação, torna-se o mais produtivo recurso, né, propiciador do equilíbrio e o grande libertador da carga
conflitiva, porque lá dentro, na nossa intimidade, a gente sabe que deve alguma coisa à grande lei e que estamos submetidos àquela situação para o devido resgate, para a devida reparação, e é essa mudança interna perante a própria vida e aos relacionamentos de uma forma em geral que vai nos proporcionar o equilíbrio e a libertação. Eu entendo que, me parece que foi isso que foi bem assimilado. São dois exemplos que eu já citei em outras oportunidades, não canso nunca de citá-los, que é o de Paulo e de Maria de Magdala. Veja que Maria de Magdala, quando desperta a consciência dela para a realidade que Jesus lhe propõe, ela não fica na lamentação, se culpando porque era prostituta, porque fez e aconteceu. Não. Ela assume a responsabilidade disto, sabe que isto tem consequências e terá consequências na sua vida mais adiante, mas ela enfrenta e começa o caminho de seu erguimento. Assim como aconteceu com Saulo, quando transforma-se em Paulo e se dá conta dos equívocos grandes, enormes que ele cometeu enquanto Saulo, perseguindo Jesus, matando os cristãos. Mas ele também não fica na lamentação porque matou, porque fez. Não, ok. Vai para uma meditação profunda no deserto por 2 anos, ressignificando os seus valores, para a partir daí começar um trabalho de reparação na divulgação do Evangelho, que era uma forma de compensar, né, os erros cometidos. Veja, onde talvez ele não teve a oportunidade de, de resgatar, digamos assim, perante aqueles que ele ofendeu diretamente. Mas ele faz todo um trabalho perante a própria vida para ressignificar aqueles erros cometidos e assim se libertar, né, dessa carga aflitiva, conflitiva que a culpa impõe. Então, nós temos essa culpa que é remanescente desse passado, que nós às vezes não temos consciência, não temos lembrança, e ela coloca que isso nem sempre é muito importante, porque lá no fundo, quando você tem esses conhecimentos, você tem uma noção, né, do que fez ou deixou de fazer e assim por diante. E quando se ignora a procedência, isso não impede que a culpa provoque consequências. E elas surgem, né, vemos isto, na forma de angústia, na forma de insegurança, na forma de insatisfação generalizada perante a vida, na ausência que às vezes entendemos de merecimento para isto, para aquilo, para quase tudo de bom e de útil na vida, como eu não mereço. Essa, às vezes, é uma consciência culpada, não se lembrando exatamente de que culpa, mas se autopunindo, né, por algo que foi feito e não tem a plena consciência disto. E mesmo assim, o esforço desenvolvido pela pessoa no caminho da solidariedade humana, da compaixão, vai elaborando com o tempo mecanismos de diluição do processo afligente e a gente vai conseguindo, então, se liberar das culpas conscientes ou inconscientes que trazemos conosco. É importante também colocar, como ela propõe, que é comum nessas situações o processo de sentimento de vergonha, né, que foi instalado no período infantil da pessoa. E quando ainda não se tem ideia de responsabilidade de deveres, mas se sabe lá no fundo, né, na sua intimidade, o que é correto ou não praticar. Às vezes,
por exemplo, na área da sexualidade, aquela criança que desde sempre, que se lembre como gente, independente da idade infantil, sempre se tocando, se masturbando, como se fosse uma reminiscência que traz de outrora, com um impulso que tem necessidade de ser satisfeito. E, apesar de conscientemente ela não ter informações que faça processar aquilo como erro, como acerto, mas lá no íntimo ela sabe que está errado. Então, isso provoca esse sentimento de culpa à medida que vai se desenvolvendo e pode gerar complicações, como de fato normalmente gera na fase adolescente e às vezes até mesmo na fase adulta. E qual o caminho de libertação? Auto-perdão, né? E às vezes esse comportamento mesmo infantil, atrai outras situações que se tornam agressivas, provocando traumas que vão repercutir na vida adulta de uma forma intensa, até que a pessoa se resolva por se libertar, né? Dessa vergonha, né? Dessa culpa do que foi feito e assim poder se libertar, consequentemente, das fugas psicológicas automáticas, né, que irão repercutir intensamente na, na idade adulta, muitas vezes sem saber a razão, sem saber o porquê. Então, a culpa sempre tem a ver, né, com o que foi feito de errado. Aí Joana afirma que a vergonha denota a consciência que você tem da irresponsabilidade. Então, o conhecimento da ação negativa é que provoca a vergonha. Então, somente a decisão firme de permitir-se essa herança perturbadora que remanesce do período infantil, né, buscando superá-la, torna-se possível a conquista do equilíbrio, consequentemente da autossegurança, consequentemente também da paz. Então, a saúde mental e comportamental impõe a libertação da culpa, utilizando-se, né, normalmente do contributo valioso da capacidade que nós temos de discernir, de avaliar a qualidade das ações e permite, assim, as devidas reparações, quando equivocadas, e o prosseguimento delas quando acertadas. Então, diante dessa realidade, nós vamos encontrar que a vida nos oferece sempre a possibilidade gentil de refazer o caminho, de recomeçar quantas vezes se fizerem necessária. Então, é importante a gente considerar assim: eu tenho uma mente, sou um espírito imortal, tenho a capacidade de pensar, então a minha mente é uma geradora constante de energias mentais, de raios mentais que partem em todas as direções. Essa explicação é dada por André Luiz, por Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, né? Que normalmente eu cito, e que é interessante você, querendo aprofundar uma abordagem do tema, dar uma analisada no capítulo 22 do livro Pensamento e Vida. Então, ao emitir esses raios mentais, eu crio a capacidade de sintonia com outras mentes que estejam naquela mesma faixa mental em que eu me encontro. E quando eu estou possuído pela culpa, essa mente está sintonizada com outros que têm, digamos assim, o mesmo processo e que sintonizam conosco. E Emmanuel usa uma imagem que eu acho assim, muito forte,
porque é aí que a gente cria como que um abscesso mental, né? Aquela pústula que começa a derramar o seu conteúdo pútrido em todas as direções, fazendo com que nós sintonizemos com outras consciências culpadas no mesmo nível. E aí o que ocorre? Aquela minha culpa é potencializada por essa afinidade com outros no mesmo estágio. E aí, quando se derrapa, né, na fuga ao dever, né, a gente tem que ter a humildade necessária para o devido reajustamento, aceitando, compreendendo que errou, precisa ajustar o quanto antes possível, diz Emmanuel, para que a gente restabeleça esse equilíbrio vibratório. E se nós assim agirmos, nós ingressamos, né, na devida reparação, no devido reajustamento. E se nós não desejamos esse reequilíbrio, é como se nós estivéssemos nos matriculando numa escola de longas reparações que podem durar várias reencarnações. E é por essa razão, por esse motivo, né, que Jesus, como nosso mestre divino, nosso orientador, né, como nosso médico, eh, recomendou, né, a reconciliação com os nossos adversários, tanto os adversários externos como os adversários internos. Entre esses internos, nós temos aí a presença da culpa, para que a gente possa assim, ir reajustando o caminho e nos libertando cada vez mais daquilo que nos prende aos processos anteriores da nossa evolução, para que possamos encontrar a nossa verdadeira felicidade, né? Com base nos alicerces do amor puro e do perdão sem limites. De hoje a 8, nós vamos ver um novo capítulo que tem o título de Ciúme. E, mais uma vez, sobre esse tema da culpa, nós pararmos um instante e meditarmos, né? De onde vem essa minha angústia? De onde vem essa minha tristeza? E se você não reconhece nada na existência atual que justifique essas emoções perturbadoras, remontar às existências anteriores, buscando então o caminho do auto-perdão, da autoliberação, pedindo ajuda a Jesus e aos bons espíritos que lhe ajude através justamente da atuação no campo da solidariedade humana e da compaixão para com os outros, o caminho da real libertação. Até o nosso próximo encontro, quando conversaremos sobre o ciúme. Um abraço.